Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal do irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre casamento civil e casamento religioso. Tá? Existe casamento civil e casamento religioso? Existe essa separação na Bíblia? O que você acha? Né? Quando você vai na Bíblia, você observa que não existe casamento civil e casamento religioso. Na Bíblia, casamento é casamento. Tá? Quando você vai estudar aí a história do povo hebreu, que é da onde a gente recebeu essa cultura de casamento, né, instituição divina e tal, né? Casamento é uma instituição divina, foi Deus que instituiu o casamento. Né? E quem que eram as pessoas que tinham autoridade para abençoar ali aquela nova família que estava começando? Como se dava um casamento? O rapaz gostava de uma moça, né? Ele ia no pai dele, pedia para casar com aquela moça. Os pais iam até o pai da moça, né, os pais da moça, e diziam: "Ó, meu filho está interessado na sua filha", né? E ali eles, né, a moça concordando, né? Quando o homem era de Deus, o homem entendia, se ela concordasse, ele ia querer ficar com ela, né? Essa era a orientação, né? E aí, a partir dali era marcado o noivado, o rapaz tinha que dar um dote pro pai da moça, né? E tinha ali na comunidade, naquela comunidade, tinha ali as autoridades, vamos dizer assim, as autoridades assim espirituais, vamos dizer assim, o ancião, o sacerdote, enfim, né? Tinha ali alguém, um grupo de pessoas que normalizavam essa situação, que seria, no caso, hoje, vamos dizer assim, entre aspas, o cartório, né? Mas tudo isso era feito na presença de Deus, diante de Deus, em devoção a Deus, né? Então ali eles faziam a cerimônia, o rapaz fazia um contrato, nesse documento ele declarava ali o que ele ia fazer por essa moça, existiam lá as promessas que ele fazia, né? De que ia cuidar dela, proteger ela, e papapá, e dar um bom lugar para ela morar, e tal, tal, tal. O cara, ele dizia ali os votos dele em relação a ela, tá? No noivado e tal, depois tinha a cerimônia do casamento, que eles faziam isso, né? E aí tinha as núpcias e que finalizava ali o casamento. O casamento já começava no noivado, tá? Aí tinha o noivado, a cerimônia do casamento, depois as núpcias. São 3 etapas até finalizar agora, realmente são uma só carne. Não tem como você ser uma só carne sem ter intimidade, né? Então, era assim que acontecia, tá? Então, o mais importante no relacionamento é você ter a bênção dos pais, né? A bênção dos pais, né? E a bênção de Deus, ou seja, você está casando com uma pessoa que tem a mesma fé que você, acredite no mesmo Deus que você, né? Que vai te prometer fidelidade, honra, respeito, né? Vai ali, tá construindo ali e formando uma nova família, tá? Eu tô falando isso na visão bíblica. Hoje, se você está morando com uma pessoa, você só foi morar, né? Você não pediu autorização para ninguém, não teve uma cerimônia, não teve um ato ali consagrando essa família a Deus e tal, né? Os pais abençoando, não teve isso, né? Não teve esse ato social, vamos dizer assim, né? Então você só foi morar junto, aquela pessoa não é o seu marido, não é a sua esposa, tá? Agora, existem leis no nosso país, né? Que, vamos dizer assim, que faz com que, para que você seja reconhecido como casado, você tem que ir lá no cartório, né? Você tem que ir no cartório. Até aí tudo bem, concordo, né? É um homem, uma mulher e tal. Agora, se você foi no cartório sem a bênção dos seus pais, você vai ter a bênção de Deus nesse relacionamento? Se você casou no cartório sem os seus pais estarem concordando, se você casou na igreja sem seus pais estarem concordando, quantos casamentos acontecem assim? A pessoa casa sem os pais estar abençoando e sofre. Eu posso falar porque eu já passei por isso, tá? Então, assim, primeira coisa para você ter a bênção de Deus no relacionamento é a bênção dos pais, tá? É a coisa mais importante, tá? Depois, a bênção ali da comunidade onde você está inserido. Por quê? Porque se você vai começar uma nova família, você tem que dar um testemunho público de que você está começando uma nova família. E na nossa cultura aqui no Brasil,
o testemunho público que você dá, ou é uma cerimônia geralmente na religião da pessoa, religiosa, mas também, né, no caso, no cartório civil. Né? Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. O cartório civil, ele é mais autoridade sobre você ou Deus é mais autoridade sobre você? Aí tem gente que vai dizer assim, não, mas as autoridades civis foi Deus que constituiu. Sim, beleza? Agora vamos lá. O mesmo cartório que está fazendo a união entre um homem e uma mulher, está fazendo uma união entre dois homens. O mesmo cartório que está fazendo uma união entre uma mulher, está fazendo uma união entre um homem e duas mulheres. Isso está acontecendo. Existe já, nos Estados Unidos, pessoas que estão casando com animal de estimação. Tá? Então, assim, eu estou dando autoridade para um Estado, que o Estado brasileiro, por exemplo, que não acredita em Deus, um Estado que não honra a Deus, que diz que é laico, que não tem um Deus no nosso Estado, Brasil. Então eu estou dando autonomia para esse Estado decidir se eu sou casado ou não. Isso está correto? Eu só estou fazendo uma pergunta. Veja bem, o mesmo Estado que está dizendo se eu sou casado ou não através de um documento é o mesmo Estado que está querendo interferir na educação dos meus filhos. Entende? Está querendo interferir, né? Tem aí a questão do ECA, né? Dependendo do que você fizer para o teu filho, o conselho te chama, né? O conselho te chama, você pode até ser preso, perder a guarda do seu filho e tudo mais, né? E por quê? Né? Então, assim, o que eu estou tentando dizer aqui? Né? Essa amiga que me perguntou sobre a questão do casamento civil e tal. Qual foi o documento, a declaração que o seu marido, o homem que você mora, fez de que ele vai se dedicar a você? Ele formalizou isso? Precisa formalizar. Na lei brasileira é no cartório. Agora, o que eu estou tentando mostrar é o seguinte. Não adianta você ir no cartório se você não tem a bênção dos seus pais. Entende? Porque lá no passado não existia cartório. Era feito uma cerimônia na comunidade onde a pessoa estava morando, inserida. Tá? Antigamente não existia cartório. Como é que as pessoas casavam? E chegamos até aqui, né? Então, assim, existe hoje o cartório na nossa lei brasileira e tal. Beleza, legal. Mas até que ponto é esse Estado que está aí que ele tem o direito de dizer se eu sou casado ou não? Se, eu estou falando civilmente, né? Porque a bênção de Deus, na minha visão, em relação à Bíblia, na minha visão, a bênção de Deus, ela está relacionada à bênção dos pais e à bênção da comunidade a qual eu estou inserido. Né? Então, assim, em qual Deus você acredita? No Deus criador dos céus e da terra? Como é que você casou? O seu marido, a pessoa que você mora, ele fez um contrato, ele fez ali um documento declarando para todas aquelas pessoas que você é a esposa dele, que ele te recebe como a alma gêmea dele, que ele te recebe como esposa. Tem que ser feito o documento. O documento tem que ser feito. Né? Agora, o que eu estou tentando dizer aqui é o seguinte. Na nossa lei brasileira, tem que ser no cartório. Mas, diante de Deus, não necessariamente teria que ser no cartório. Entendeu? Estão entendendo? Então, assim, eu já vi muitos casos. Pessoa casou no religioso. E, na verdade, na Bíblia não tem isso. Na Bíblia é casamento. Não tem religioso e civil. Casamento é de Deus na Bíblia. E é Deus que determina como é que é feito. E desde lá dos primórdios, lá dos hebreus, era feito dessa forma. O rapaz ia no pai dele, falava que estava gostando de uma moça, os pais iam nos pais daquela moça, os pais daquela moça, a moça concordou, beleza, ali eles marcavam o noivado, o rapaz pagava o dote, tinha o noivado, que já era o casamento, já era um compromisso firmado, depois tinha a cerimônia, depois na cerimônia ele lia esse contrato, fazia esse documento, ela guardava esse documento, tá? Como uma garantia de que ela estava sendo recebida por esse homem como
esposa e de que ele estava ali dando os votos do que ele faria por ela, do que ele seria por ela, estava tudo ali. Então ela guardava esse documento. Não ficava lá no cartório. Né? A gente vai no cartório e traz uma certidão para casa, né? Mas, tipo assim, não era lá um cartório civil, entendeu? Secular, não. Né? Então, assim, eu já vi muitos casamentos. A pessoa casou no religioso, casou no civil, tudo certinho. Mas casou sem a bênção dos pais. Virou um inferno na vida. Tá? Então é só isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou aqui desencorajando ninguém a casar no civil. Eu não estou aqui dizendo... Eu só estou tentando te mostrar que se a gente dá muito poder para o Estado que a gente está dando muito poder, está chamando de família 2 homens e 3 mulheres. E a Bíblia chama de família 1 homem e 1 mulher. Tá? Então, assim, é isso que eu estou tentando te mostrar. Né? Enquanto o Estado ele não avança sobre aquilo que Deus determinou, beleza, ok. A partir do momento que ele avança, eu não acredito que eu tenho que ter a bênção de um Estado ateu para que o meu casamento seja abençoado por Deus. Não estou falando civil, as garantias, os direitos civis, não estou falando isso. Estou falando a bênção de Deus. Tá? Você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto bíblico, nenhum, dizendo que o casamento se dá diante de uma autoridade ateísta. Não. Não. Até porque nós temos visto aí o movimento feminista, né, interferindo bastante nas leis, pessoas depravadas, pervertidas, querendo falar sobre família, sobre o que é casamento, né, e eles ignoram totalmente a Bíblia, a palavra de Deus. Então, na minha visão, o que determina a bênção de um casamento? A bênção de Deus no casamento. A bênção dos pais e uma cerimônia diante da sua comunidade, enfim. Aqui está começando uma família. E o cara fazendo um documento, dando para a mulher, isso aqui é o meu compromisso contigo. Como a gente não tem essa comunidade, o que a gente vai? A gente paga no cartório, vai lá e faz diante de um juiz no cartório. Tá? Mas não quer dizer que se for no cartório, você vai estar sendo abençoado. Eu já vi situações de casais, pessoa anos na igreja, anos, vivendo bem, casamento estabilizado, tudo, a vida indo bem. Né? Porque lá no passado, quando eles nem conheciam o evangelho, eles foram morar junto, os pais até abençoaram aquele relacionamento e eles, né, construíram aquela família ali, mas nunca casaram no papel. E estão vivendo até hoje, estão vivendo bem. E tem pessoa que casou no cartório, casou no juiz, e está vivendo no inferno. E você não vê a bênção de Deus ali. E naquele que não casou no cartório, você vê a bênção de Deus. Entendeu? Então, em relação à bênção divina, não vamos dizer, a paz no seu casamento, no seu lar, na sua família, não está vinculada à autoridade civil, né, que hoje em dia, né, no Brasil, por exemplo, é uma autoridade ateísta. Né? O Estado brasileiro é um Estado ateu. Tá? Agora, assim, ó, uma situação aqui interessante que é importante a gente ponderar, considerar. Por que a pessoa muitas vezes não quer casar no civil? Por quê? Né? Por que a pessoa não quer? Por exemplo, a mulher ficou viúva, né? Ela recebe uma boa pensão lá, uma ótima pensão, né? E aí ela pega e conhece um homem. Aí o cara vai casar com ela. Daí ela, para ela não perder a pensão, ela pega e não quer casar assim legalmente com ele. Eu acho isso aí que tá errado. Entendeu? Porque se ela se submeteu ao Estado para receber essa pensão, a lei do Estado, e está recebendo essa pensão como um benefício, então ela tem que se submeter à lei total desse Estado. Então, se ela está se submetendo à lei desse Estado, então que ela case com essa nova pessoa e abra mão dessa aposentadoria. Entende? Então tem que entender qual que é a motivação. Por que a pessoa não quer legalizar? Por que um homem quer morar com uma mulher e não faz nenhum documento dizendo o compromisso que ele tem com ela? Por que ele não quer ratificar isso através de um documento?
Por quê? Tem que entender os motivos dos porquês, né? Ah, porque não precisa. Na Bíblia, desde lá de muito antigamente, o homem tinha que fazer um documento e que ele tinha que entregar para essa mulher como voto de fidelidade dele. Né? Depois, até chegar no nosso tempo agora, criaram-se os cartórios. Né? Mas antes era tudo feito diante de Deus, da Bíblia. Não diante de um juiz, num cartório, num estado ateu, numa lei que não acredita no Deus da Bíblia. Então, é isso. Espero ter ajudado. Não sei se ficou claro aí. Mas são muitos conceitos, né? Que a gente precisa saber, entender, né? Mas eu mudei minha cabeça em relação a isso, né? Em relação a essa questão de casamento civil, que se está errado, se está certo, isso aqui, né? Enfim, minha cabeça mudou bastante, até porque a gente tem visto o Estado, né? O governo, com leis cada vez mais anti-Deus, anti-Bíblia. E se a gente acredita em Deus, como é que a gente vai obedecer um Estado que não acredita em Deus? Entendeu? Então, esse Estado que não acredita em Deus é que tem poder de me abençoar, e a minha obediência à Bíblia não tem poder de me abençoar, então... Né? Só para vocês verem aí que é um assunto interessante, né? Deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você acha? Casamento para ser casamento tem que ser civil, religioso, só civil, né? Bênção de quem você tem que ter, né? Se você entendeu o meu vídeo, né? Deixa a sua opinião aqui embaixo, quero saber, tá bom? Deus abençoe a todos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.